livro de Salmo, acharam aí? Salmo 23. Salmo 23. Glória a Deus. Gente, abre o seu coração para você entender o que Deus está falando aqui. Amém? Eu sou um pouco em breve, mas tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Salmo 23. Glória a Deus. E a Maria? Tem no Tá bem. Tá bem? Hoje eu vou mandar uma para minha sobrinha para minha mãe, tá bem. Amém. Glória a Deus. Salmo 23. Está assim, ó. A felicidade, não é isso? De ter o Senhor como o nosso pastor. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, o que é um pastor? Um pastor, ele serve para guiar o povo, entendeu? O pastor, ele guia lá as ovelhas, ele serve para guiar as ovelhas por um lugar seguro, um caminho seguro. É responsável por alimentar, levar as ovelhas até o pasto. Ele é responsável por levar o rebanho até a água, para de beber água, e guiar eles para um lugar seguro, um lugar onde eles podem descansar ali, que o lobo não vai pegar, não vai baixar, entendeu? E o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, que está sempre guiando você por um caminho certo, um caminho seguro, um caminho onde você vai ter paz, onde você vai ter sossego, um caminho onde o inimigo não pode destruir você. Você está entendendo? E ele está dizendo, e nada me faltará. Jesus, quando ele é o nosso pastor, nada nos falta. E às vezes a pessoa pensa, mas é só financeiramente. Não é só financeiramente. É não faltar saúde. Porque não adianta você ter tudo e você não pode comer, está doente. Entendeu? É você ter saúde, é você ter paz. É outra coisa também que não adianta. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você não tiver paz, você não tem nada. É horrível uma pessoa sem paz, já viu? Sem sossego, a pessoa que consegue comer direito, a pessoa que consegue dormir direito, a vida da pessoa está sempre de cabeça para baixo, quando um problema é outro. E quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, Ele nos guia no caminho de paz. Não vai faltar a alegria do Senhor, não vai faltar a paz do Senhor, não falta saúde, você entendeu? E não falta financeiramente. Pastor, por que às vezes eu passo um apertozinho e tal? Irmão, preste bem atenção. Deus, Ele disse lá no livro de Malaquias, o título está assim, ó. Não devemos roubar o Senhor, que é quando a pessoa tem aquela renda, né? Não devolve a Deus que Ele deu. E nem duvidar da sua providência e justiça. E se você está sendo fiel a Deus, você não tem que duvidar de Deus. Deus vai prover na hora certa. Só que a gente tem que orar. Nada vem sem a gente orar. Eu estava até precisando de resolver um negocinho aqui, e eu estava pensando, poxa, isso eu tenho que resolver há tanto tempo, eu ainda não consegui resolver os negócios que eu tinha que resolver. E aí Deus falou assim no meu coração, Fabiana, você ora por isso? Eu falei, Senhor. Então, é por isso que ainda não aconteceu. O que acontece é que você ora. Que você não ora, não acontece. Porque Jesus, ele disse assim, tudo que pedir o Pai, oração, né? Crendo que receberei pelo Ele. Todo aquele que pede, recebe. Quando a gente não pede, não tem como. Você vai no mercado, aí você chega lá na Pá do Açúcar, lá está todo mundo, vem meio quilo disso, meio quilo daquilo, você não pede nada. Ele vai te dar o quê? Nada. Você está lá em pé, lá, olhando para a cara da açougueira, também, né? Todo mundo
vai sair de lá com seu bico, sua carne, você vai ficar nada. Você não pediu nada. Então, com Deus é a mesma coisa. Não adianta você ficar olhando para, eu estava precisando tanto disso, mas você não pediu a Deus. Você só está pensando, entendeu? Não, mas Deus não sabe o que a gente pensa. Mas se fosse assim, ele não ia falar, todo aquele que pede recebe. Ele ia dizer, todo aquele que pensa recebe. Entendeu? Não funciona assim, gente. Deus, ele não é aquele intrujão, não. Ah, pensou, tudo que você pensar, igual aquela lâmpada mágica, né? Teu desejo, tudo vai acontecer. Não, Deus não é assim. Deus espera você ir até ele e pedir. E orar. Você vai até ele, você ora, conversa com ele, ele vai e libera aquilo para você. Glória a Deus. E ele está falando, então ele está falando, nada, o Senhor é o meu pastor, não é isso? E nada me faltará. Quando Deus é o nosso pastor, não tem como faltar nada. Às vezes até levanta lá um negocinho lá e tal, né? Você ora a Deus, tem que orar, entendeu? Josafá, quando as coisas tentou se levantar contra ele, o que ele fez? Ele foi orar. Entendeu? Às vezes apertou um pouquinho, não, vou orar um pouquinho, vou orar a Deus, buscar a Deus. Gente, tem algumas coisas que a gente precisa despertar. A igreja hoje em dia está muito desapercebida. O cristão, ele não pode deixar de orar. Ele não pode deixar de aplicar um jejum de pelo menos 3 horas. Há tipos de demônio que só saem com oração e jejum. E às vezes a gente se distrai muito com as coisas aqui de baixo, esquece de buscar Deus. Não tem como, não pode. Outra coisa, presta minha atenção, deixa aqui rapidinho. Vamos lá no livro de Levítico. Tem algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente quer que o negócio aconteça, mas a gente está focado só aqui embaixo, nas coisas do mundo. Ah, porque eu quero isso, eu vou fazer aquilo, mas e as coisas de Deus? Vai ficando para trás. Então, Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não pode estar em último lugar. Não, vou resolver minha vida, depois eu busco Deus. Não tem como. É como se fosse assim, ó. Ah, eu vou sair hoje para resolver uns negócios, Aí eu não vou para a igreja, não. Não vou para a igreja não, porque eu tenho que resolver os negócios e depois eu vou para a igreja. Eu estou fazendo péssima coisa. Eu estou largando meu chamado. Eu estou largando meu chamado. Eu estou virando as costas para o que Deus me deu para fazer. Eu não posso deixar nada impedir de me fazer aquilo que Deus de eu fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é um perigo, gente. Isso é muito perigoso. Isso aí aconteceu com Jonas, uma reviravolta na vida de Jonas. Porque Jonas, ele tinha uma missão, ele foi escolhido para pregar em Nínive, entendeu? E ele virou as costas para o chamado dele. Tem que ter muito cuidado. Quer ver? Tem coisas aqui na igreja que eu tenho que resolver. Esse negócio dessa caixa aqui. Essa caixa que o irmão Ronaldo quer instalar ali para poder parar esse negócio de ficar carregando água. Porque o banheiro da igreja tem que estar certinho, né? Eu tenho que resolver esse negócio dessa caixa. A Rosângela falou que viu ela ali, antes daquele colégio ali, Gustavo Barroso. É o Pinheiro. É o que ali? Antes do Gustavo tem ali o Pinheiro, tem uma loja de materiais. Ali tem? Então deve ser ali mesmo. Então, ela disse que ali tem as caixas da... Eu tenho que ir lá ver isso, não quer ter tempo de eu ir lá. Agora vamos supor assim. E eu tenho que ajeitar as coisas na igreja, tenho que botar uma caixa ali. Ah, estou sem tempo para fazer o seguinte, não vou fazer um culto hoje não para resolver essas coisas. Irmão, eu estou querendo consertar um lado, estragando o outro. Entendeu? Por isso que a gente tem que Jesus falou para a gente fazer um negócio. Ele disse assim, ó, que antes de você edificar uma casa, você tem que
calcular todo o material, tudo certinho, para ver se você vai conseguir. Pastor, por que me diz isso? Deixa eu te explicar. Eu não posso querer fazer um montão de coisa ao mesmo tempo para Deus e acabar largando o meu chamado. Aquilo que Ele me chamou, você está entendendo? Vamos supor assim, eu vou limpar a igreja, vou arrumar uma caixa, vou botar ali, vou fazer mais não sei o quê, só que eu não prego. Eu fui chamada para quê? Eu fui ungida para quê? Quer dizer, eu estou deixando de pregar para fazer outras coisas. Então, isso é perigo. Jonas aconteceu isso. A gente tem que. É ungido de Deus. Ungido para quê? Para fazer a obra de Deus e que arar nessa área aqui. Então, a pessoa tem que cair dentro daquela área ali que Deus chamou ela, entendeu? Deus não é um Deus de confusão. Deus deu dons para a pessoa. Aí quer dizer, vamos supor um exemplo. Dentro de uma igreja, a Bíblia diz que há diversidade de dons. Tem um que tem um dom para pregar, o outro tem um dom para louvar, o outro tem um dom para ajudar, né, na obra de Deus, tal. Cada um tem um dom. Então vamos supor um exemplo. Se eu tenho o dom de pregar, aí tem o Bernardinho que tem o dom de louvar, tem o outro que tem o dom de... Aí eu vou e deixo de fazer a minha parte. A igreja fica incompleta. Entendeu? A obra de Deus fica incompleta. Quer dizer que está faltando uma parte. A minha parte está faltando. E aí? Você entendeu como é que funciona? Então a gente tem que vigiar muito isso. Aí a igreja não anda direito, não funciona direito, porque a pessoa está negando o chamado, negando o que ela foi consagrada, ou ele foi consagrado para fazer. Isso é muito sério. O Jonas aconteceu isso. Então Deus chamou a gente para viver bem e ser feliz. Só que às vezes a gente se perde no meio do caminho. A pessoa começa a viver, esquece. Tem gente que esquece que foi consagrado, gente. Tem um montão de gente aí no mundo. Foi consagrado para ser pastor, outros levitas, outros obreiros, que não faz a obra de Deus. Esqueceram até que um dia foram consagrados. Só que olha o que está escrito aqui. O perigo que é isso. Levítico 27, versículo 28. Isso são coisas que a gente precisa pedir força a Deus, gente. Deus me livre eu botar o meu chamado em segundo lugar, ou fazer outra coisa, esquecer do meu chamado. Meu Deus. Não tem como, a gente tem que ter compromisso com Deus, gente. Glória a Deus. Ele está falando assim, ó, não há resgate para as coisas consagradas, não é isso? Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem se resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Sabe o que é uma coisa consagrada? Ou uma pessoa? É separada para Deus, separado para fazer só aquilo ali. Por exemplo, eu sou uma pessoa consagrada, pastora. O que um pastor faz? Prega. Então eu tenho que pregar, eu não posso deixar de pregar. Eu fui consagrada, separada para isso. Então eu tenho que viver para isso. Eu posso fazer minhas coisas? Eu posso. Eu tenho minhas responsabilidades de casa. Às vezes eu trabalho até tarde, tenho que fazer isso. Ontem meu foi uma correria. Só que eu não posso deixar de pregar, gente, por causa disso. Não, mas corri tanto hoje, estou cansada, não vou para a igreja, não. Gente, isso é muito sério. Quer dizer, eu já não estou esquecida que eu fui separada para Deus. Eu estou vivendo para mim. Para minhas coisas, entendeu? Não é mais para Deus. Então é meio complicado. Entendeu? As coisas separadas para Deus, consagrado, é separado para servir a Deus. Então tem que ter. Meu tempo para Deus é o principal. O resto, se der tempo, a gente faz. Se não der,
Entendeu? É assim que funciona, gente. E aí tem coisas aqui na igreja que eu gostaria de fazer na igreja. Tem, para a obra de Deus tem coisa que eu até gosto de fazer, até saberia fazer, mas cadê tempo? Se for para mim sacrificar a pregação, eu prefiro deixar aquilo ali de lado e fazer o que Deus me chamou, que é pregar. Glória a Deus, eu fui consagrada, separada para isso. A unção que a gente recebe, gente, é uma coisa muito séria. Foi azeite derramado na minha cabeça. Isso não foi coisa de homem, não. Isso foi coisa de Deus, gente. Deus me livre eu virar as costas porque Deus me chamou. A pessoa às vezes é consagrada, ela esquece da consagração dela ou dele. Se eu for, fui. Se não for, não fui. Gente, está tudo errado. E se Jesus chegar no dia que a pessoa... Por exemplo, eu não vim pregar hoje. Jesus chega hoje. Ele vai mandar me buscar, se é o horário que eu estou na igreja, bom, tem os dias certos fulano pregar. Ele vai mandar me buscar naquele horário ali lá na igreja. Aí o anjo vai lá, tá aqui não. Aí eu vou ficar para casa. Ué? E depois eu não posso nem reclamar. Jesus vai falar, por que você não estava lá onde eu te botei? Fazendo o que eu te chamei para fazer. Não podemos viver para a gente mesmo. Você foi chamado, você tem um chamado, você tem que exercer o que Deus mandou você fazer. Faça chuva, faça sol, irmão. E eu também não posso deixar de servir a Deus para agradar os homens, não. Isso é sério. Porque às vezes tem pessoa que faz isso, né? Eu recebo às vezes, gente, eu recebo coisas, propostas. Para pregar em tal lugar, para ir para não sei da onde, para ir mais não sei da onde. Mas, irmão, se for para sacrificar o culto aqui da igreja, deixar de pregar aqui para ir pregar em outro lugar, não faço isso não. Porque eu sei a responsabilidade que eu tenho com Deus. Se eu fizer isso, o pessoal talvez da onde eu vou ficar todo mundo alegre. Isso aí! Mas eu não estou agradando a Deus, irmão. O que adianta? É sério isso. Então ele está falando aqui, vamos lá. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Às vezes a gente fala, né? A pessoa fala, mas a palavra de Deus não é boas novas? São boas novas, mas a gente vê exemplo de pessoas que se desviaram do caminho de Deus e deu errado, irmão. A gente vê aquele exemplo daquele rapaz, né? O Dinho, que era um rapaz consagrado. Desde pequenininho ele tocava na igreja, servia a Deus na igreja. De repente, o que ele fez? Começou com o negócio de amizade. Foi tocar para o mundo. Se desviou, saiu da igreja, não tinha mais tempo para Deus. Depois, quando tivesse tempo, eu estava com a agenda cheia a voltar. O avião caiu, ele morreu, não voltou mais. Não ficou nem para Deus, nem para o mundo. Porque aqui está escrito que as coisas consagradas a Deus não tem resgate. Se a pessoa não quer mais servir a Deus, vira as costas para Deus, moscada até a pessoa morrer, porque ela era de Deus, consagrada a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O outro que aconteceu, isso foi aquela menina, né, aquela Whitney News, aquela menina que tinha aquela voz tão bonita, era uma levita. Cantava para o Senhor na igreja, humildezinha, pobrezinha, mas estava ali fazendo a obra de Deus. Aí acharam ela lá, né, o dom dela lá, e a família muito humildezinha ofereceram um dinheirinho alto para ela poder cantar lá fora. Era uma música para o mundo. O diabo vai seduzindo as pessoas pouco, né? E ela, coitada, acho que ela não estava muito acostumada a ter dinheiro, aquelas coisas todas, deixou tudo subir para a cabeça. Foi se afastando, começou a cantar para o mundo, parou de ir para a igreja, deixou, quer dizer, mutilou o corpo de Cristo, porque ela era uma parte, ela fazia parte do altar de Cristo, ela era uma levita, ela tinha parte dela ali. E foi embora. Tudo bem, eu acho que tudo que humanamente falando que uma pessoa queria, ela teve. Fama, dinheiro, riqueza, um montão de gente adorando os pés dela.
Mas o diabo, quando levou tudo. Viciou ela em droga. Perdeu tudo que tinha no crack. Se você visse a foto dela sentada lá na beira da estrada, magrinha, sequinha, cheirando crack. Morreu dentro da banheira. Quer dizer, tudo que o diabo deu para ela, ele tirou de volta. Ainda tirou a alma dela, levou a alma dela. E depois matou a filha dela, igualzinho ela dentro da banheira. O que essa mulher fez na vida dela, gente? Sabe por quê? Ela era uma pessoa consagrada ao Senhor, ela era uma levita. Só que ela parou de fazer as coisas de Deus. Gente, isso é muito sério. A pessoa às vezes começa a se distrair. Ela acha que não precisa mais servir a Deus. Tem um montão de gente consagrada aí vivendo a vida como se nunca tivesse sido consagrada. A pessoa não ora, a pessoa não jejuma, a pessoa não se prepara para fazer a obra de Deus, a pessoa não vai fazer a obra de Deus de jeito nenhum. Gente, Deus não vai ficar atrás da pessoa. Ei, o que você está fazendo aí? Você não está fazendo minha obra, não é? Vai embora para a igreja agora, anda, vai. Deus não vai fazer isso, não. Lá em cima está sendo tudo contado o que a gente está fazendo, querido. No dia do juízo, quando abrir o livro lá, vai estar lá, ó, como se fosse assim, um exemplo, falta, né? Vai faltando. Às vezes o professor chama, às vezes ele nem chama, nem liga mais, tá faltado, tá falta. Chega no final do ano, a pessoa vai lá, se esforça, estuda. Aí 10, você toda satisfeita. Passei, com certeza passei só 10. Aí chega lá na hora reprovar. Não é, mas por quê? Estudei, só tirei 10, aí foi reprovar por causa de falta. E aí? Falta reprova, você sabia disso? Dependendo da quantidade de falta, você é pessoa reprovada. É igual a gente vai viver aqui na terra e fiz tudo certinho. Fiz isso para Deus, fiz aquilo para Deus, chega lá em cima, cadê? No livro da vida você foi reprovado, você não fez aquilo que você foi chamado para fazer. Você fez um montão de outras coisas, menos o que você foi consagrado para fazer. Aí é meio complicado. Aí ele está dizendo aqui, ó. Também todas as dízimas da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Aí ele está dizendo, no tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do Senhor será santo ao Senhor. Mas não é isso aqui ainda. Deixa eu dar. Está diferente. Não é. Não, mas eu acho que eu pulei a parte que eu queria falar. Então, é isso aqui, ó. Que ele está falando aqui, toda coisa que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá, né? E também todas as dízimas do campo. É isso mesmo, é aqui no 28, não está no 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, não é esse homem no sentido genérico, é uma pessoa que foi consagrada a Deus, ou de animal, ou do campo, ou da sua possessão, se venderá e se resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não se resgatará, certamente morrerá. Então, o perigo é a pessoa abandonar a obra de Deus. A pessoa não tem aquele temor, não tem sabe, não, tem que ir lá, é meu chamado, a pessoa não tem mais essa visão.
Gente, isso é muito sério. Eu abro mão. Você sabe o que é? Você tem ideia do que é renunciar? Gente, eu renuncio muita coisa para me estar aqui, gente. Às vezes Deus provê aí para mim, que agora, graças a Deus, eu recebo lá minha pensãozinha por mês. Às vezes Deus provê para mim um dinheirinho, eu poderia viajar. Eu tenho parentes lá em Petrópolis que ficam puxando minha orelha. Vem aqui, passear aqui. Tem parente em São Gonçalo. Você entendeu? Às vezes eu deixo até de passear. Se for sábado assim de Santa, véspera de Santa Ceia, eu não marco nem nada. Sábado eu vou passear, não, na véspera de Santa Ceia, não. Vou passear, vou chegar cansado, vou para a igreja cheio de sono, dia de Santa Ceia. Às vezes eu deixo, eu faço isso. Entendeu? Eu renuncio algumas coisas para me poder estar na igreja, fazendo a obra de Deus. Agora, ontem que eu comecei, né? Em nome de Jesus, eu vou conseguir, pela graça de Deus, que eu tive uns contratempos aí, nessa madrugada, umas lutas aí, né? Que aí a Armizinha foi dormir, de noite acordou de madrugada, queimando de febre. Está amarrado no nome de Jesus. Eu orei, ontem passou uma boa parte assim, de 3 e pouco da manhã até umas 5, 6 horas da manhã orando. Repreendi naquele mal, aquela coisa toda. Mas ontem eu fui deitar mais cedo. Conversei com Deus, falei, Deus, eu vou passar a me alimentar melhorzinho, porque esse negócio de correria come lanche, como eu já disse que eu ia almoçar 5 horas da tarde. Ontem eu fui almoçar às 7 e pouco da noite. Almoçar. Às vezes é correria, eu vou almoçar, lanche daqui, não aderia, o lanche não alimenta. O lanche, na verdade, ele enche você, mas ele não te alimenta. Te alimenta um suco, feijão, um anguzinho, isso alimenta você. Agora você não é de salgado, você não tem nada de não, aqui não tem vitamina não. Eu acho que nem a minha mãe fala, aquilo é impuro. Entendeu? Aquilo é enchimento. Você come, estou cheio, mas você não está alimentado. Você está cheio, mas não está alimentado. Porque não tem vitamina nenhuma. Aí eu estava falando com Deus ontem, Deus, eu vou passar a me alimentar melhorzinho, vou passar a dormir mais cedo. Ontem eu falei que a Yarmizinha também, vamos embora. Às vezes quando ela ficava até tarde vendo desenho, eu falei, minha agora eu vou passar a deitar cedo. Se alimentar direitinho, dormir cedo. Por quê? Isso é para me servir a Deus. Eu tenho que ter cuidar da minha vida, da minha saúde, para me servir a Deus. Agora eu vou dormir 3 horas da manhã. Vamos ver um filme aí. No outro dia eu tenho que pregar, gente. Tem que ter meu tempo de oração, tem que pregar. Como é que eu faço? E estraga a saúde da pessoa. Eu falei para você, acordei 3 e pouco da manhã até 5, 6 horas. O que eu estava fazendo nesse horário? Orando. Agora, se eu fico ali batendo papo no zap a noite toda, eu estou pecando. Porque uma coisa é eu tirar um tempo para orar, que é uma coisa espiritual. Outra coisa é eu ficar acordada à toa. O seu corpo precisa descansar, você detonar o tempo de Deus à toa. Aí eu fico lá no zap de madrugada, não tem outra hora para conversar, gente. Tem que conversar de madrugada. Até minha mãe, tadinha, até peço perdão minha mãe, desculpa aí, tá? Que ela me mandou uma mensagem à meia-noite e pouco, mas eu estava com todo sono que eu olhei assim, depois eu respondo minha mãe. Porque se eu começar a falar com ela agora, eu vou conversa bem, vai ficar tarde. Entendeu? Então, eu renuncio certas coisas. Eu renuncio, tem coisas que eu quero fazer que seria para o meu bem-estar. Eu deixo de fazer por causa daquele compromisso que eu tenho que pregar no outro dia. Antes do dia dos pais. Antes do dia dos pais, eu ia lá arrancar o dente, lembra que eu falei? Não fui ainda não. Eu ia lá arrancar o dente. Pastor, por que você não foi? Vinha culto de sexta-feira. É meio complicado você fazer uma oração de caminho santo com a boca costurada, com o dente costurado. Agora você tem que forçar a boca. Veio o culto aí do dia dos pais, que é da Santa Ceia. Então eu não posso sacrificar o culto. E às vezes eu sacrifico a mim mesmo para não sacrificar a obra de Deus. Né? Poxa, esse churrasco estava muito bom, né?
a churrasquinha é com recompensa, né? Então, às vezes, gente, eu me sacrifico a mim mesmo para fazer a obra de Deus. Você entendeu? Ele funciona desse jeito, mas não posso deixar de fazer. Às vezes eu venho pregar com sono. Não estou falando que às vezes essa madrugada, né? Vai ser a madrugada. Até agora, o pastor chegou tarde hoje na igreja, eu estava lá botando paninho em Armin lá, mas eu creio em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, já foi sarado. Às vezes a pessoa vê, né? Está demorando, mas ninguém sabe do outro lado da vida da pessoa. Nós temos luta. Só que a gente não vai andar chorando, reclamando, porque nós temos um Deus que peleja pela gente. Então, a nossa batalha, em nome de Jesus, já está vencida. Aí, o que acontece? Às vezes eu venho para a igreja com sono, irmão. Cheio de sono, mas eu venho. Entendeu? Às vezes eu venho para a igreja, não dá tempo de eu comer. Teve um dia que eu cheguei aí, não sei qual foi o dia que vocês estavam aí, que eu cheguei de Uber, eu acho que tu estava Sexta. Não foi? Sexta? Eu tive que resolver o negócio. Eu peguei um copinho de Danone, comi aqui rapidinho, bebi um copo com água e me entregar, porque eu estava cheio de fome. Eu estava fazendo coisa na rua. Não é porque eu não tinha que comer, não. Tempo. Não tive tempo para parar para comer. Eu estava na correria. Fui levar a Natasha fazer lá o negócio da parede dela, aquela coisa toda. Na correria não tive tempo. Aí bebi um copo com água para disfarçar e entregar, irmão. Você está entendendo? Mas eu não deixo de fazer o que eu fui consagrada. Isso é muito sério. Entendeu? Faça chuva, faça sol. Aquilo que Deus te chamou, você precisa executar. Não é normal você virar as costas para aquilo que Deus te chamou. E você tem que calcular o seu tempo. Mas eu não tenho tempo. Olha o que Deus falou aqui. Quando eu estou falando para você, eu tenho várias coisas para fazer, mas eu dou prioridade ao meu chamado. Entendeu? Eu não posso deixar o meu chamado para fazer outras coisas. Aí não, aí eu estou errando algo. Aí eu tenho que dar prioridade ao meu chamado. Glória a Deus. É duas coisas que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer: é pregar e orar. Isso é prioridade na minha vida, porque eu fui chamada para isso. Glória a Deus. Se eu deixar isso de lado, vou começar a ter problema, igual o João diz. Aí começa a aparecer um montão de coisa, entendeu? E não é Deus que castiga, não é Deus que está castigando. O afastamento de Deus se torna um pecado, né? Eu virar as costas porque Deus me chamou, eu estou pecando. E o pecado, ele tem consequência. É um lugarzinho que eu estou dando para o diabo. E se eu dar um lugarzinho para ele, ele vai querer atacar a minha saúde, ele vai querer atacar a minha fé, alguma área da minha família, da minha vida, ele vai querer atacar. Porque eu estou em falta com Deus. Existem dois tipos de pecado. Primeiro pecado é quando você faz aquilo que é errado. Entendeu? Quando você faz aquilo que você sabe que é pecado. Quando você comete o que é errado, é um pecado. Mas quando você deixa de fazer o certo, você sabe fazer o certo, mas você deixa de fazer o certo, isso também é um pecado. Você entendeu? Por exemplo, na minha vida, eu não bebo, não fumo, não cheiro, mas se eu deixar de orar por vocês, é um pecado. Porque eu fui chamada para isso. Pregador é um intercessor, uma intercessora. Tem que orar. Se eu deixar de orar, isso é um pecado. O próprio Moisés disse isso, né? Que Deus me livre de eu pecar contra ti, Senhor, deixando de orar por vós. Entendeu? Então, tudo isso é sério. Então, o diabo vai tentar a pessoa não orar, vai tentar a pessoa não aplicar o jejum, vai tentar impedir a pessoa de vir para a igreja fazer a obra de Deus. Não é só ouvir a palavra, não. Ela tenta impedir você de vir fazer a obra de Deus. Pastor, você tem alguma lutazinha para vir fazer algo? Todo mundo tem, irmão. Misericórdia. Às vezes tem noite aí que a gente não reclama, a gente vai orar, né? Tudo tem que orar. A gente está querendo dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. De madrugada a gente está querendo orar, um som alto, uma barulheira, tudo para não deixar a gente orar. Só Deus. Aí acaba aquilo ali com meus cachorros.
Acaba os cachorros, começam a buzina. De madrugada, eu não sei de onde surge coisa de madrugada. Do nada. Eu fico pensando, engraçado, o diabo trabalha até de madrugada, a pessoa não orar, né? Aí se não tiver nada, você tá boazinha. Você vai levantar para ir orar, né? Vai no banheiro, já vou orar um pouquinho. Ih, te dá uma dor de barriga. Você não tá entendendo? A coisa é séria. Você foi lá, dor de barriga, uma hora dessa, tudo você não orar. Aí não é dor de barriga, é sono. Você começa assim, oh meu Deus, meu pai. Senhor, meu Deus, meu pai. É sério, irmão. Demônio faz de tudo para a pessoa não buscar Deus. Não orar, não ir para a igreja. Aí chega de manhã, mas um soninho, a caminha quentinha, você vai levantar agora, irmão. Pelo amor de Deus, já pensou se eu não levanto da cama para pregar, irmão? Mísero, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou consagrar a Deus para isso, pessoa. Não, está dormindo. Irmão, quando até às vezes, agora não que eu vou parar com isso, né? Porque tem uns irmãozinhos reclamando aí que não sei por que mas bem, né? Mas às vezes quando eu estava vendo só os Zuzus, quarta-feira, né, Zuzu? A gente não chegou ninguém aí, então fecha aí, deu 9 horas. Você está pensando que eu estou dormindo? Não estou nada, irmão. Não estou orando desde cedo. Aí quando não vem ninguém, eu boto o celularzinho lá e pego minha cadeira para poder ouvir a palavra, o pastor pregando. Você está entendendo? É sério, a gente precisa se esforçar. Por isso que Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Ele disse uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo